Conduzi-me, Senhor, pelos vossos caminhos. Ensinai-me a cumprir os mandamentos da vida eterna. Conduzi-me, Senhor, pelos vossos caminhos. Conduzi-me, Senhor, pelos vossos caminhos. Ensinai-me a cumprir os mandamentos da vida eterna. Conduzi-me, Senhor, pelos vossos caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, celebramos a missa própria para este ano jubilar, ano santo, e acabávamos de cantar Conduzi-nos, Senhor, pelos vossos caminhos. Que seja com esta atitude de abertura do coração a Deus que nós celebremos a Santa Missa e vamos procurar dispor o coração para a celebrarmos dignamente, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Senhor, que na cruz perdoastes o ladrão arrependido, tende misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, que nos mandastes perdoar antes de nos aproximarmos do vosso altar, tende misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, que confiastes à Igreja o ministério da reconciliação, tende misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que pelo vosso Filho oferecestes ao mundo o remédio da salvação e o dom da vida eterna, concedei a todos os regenerados em Cristo a vontade e a força de fazer o que mandais, para que o povo chamado ao vosso reino viva animado pela mesma fé e manifeste nas obras o mesmo espírito de caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
Leitura do livro de Jeremias. Assim fala o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e põe na carne a sua esperança, afastando o seu coração do Senhor. Será como o cardo na estepe, que nem percebe quando chega à felicidade. Habitará na aridez do deserto, terra salobre e inóspita. Bendito o homem que confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. É como a árvore plantada à beira da água, que estende as raízes para a corrente. Nada tem a temer quando vem o calor, e a sua folhagem mantém-se sempre verde. Em ano de estiagem não se inquieta e não deixa de produzir os seus frutos. O coração é o que há de mais astucioso e incorrigível. Quem o pode entender? Posso eu, que sou o Senhor. Penetro os corações, sondo os mais íntimos sentimentos, para retribuir a cada um, segundo o seu caminho, conforme o fruto das suas obras. Palavra do Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes se compraz na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. É como árvore plantada à beira das águas, dá fruto a seu tempo e sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Bem diferente é a sorte dos ímpios, são como palha que o vento leva. O Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor.
todos os que ouvem a palavra de Deus com coração nobre e generoso e produzem fruto pela perseverança. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre chamado Lázaro jazia junto do seu portão, coberto de chagas. Bem desejava ele saciar-se com os restos caídos da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim, envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, não poderia fazê-lo. O rico exclamou: Então peço-te, ó Pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, também não se deixarão convencer se alguém ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus que proclamamos, que escutamos, é um convite a pormos a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. É na medida em que pomos a nossa confiança e a nossa esperança em Deus que somos felizes, como rezávamos no Salmo: feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. E no Evangelho nós vemos este rico que ponha toda a sua esperança na sua riqueza, no seu bem-estar material, e desprezava os outros, a começar por aquele pobre que vivia à sua porta pedindo pão e a quem ele não atendia. Aquele pobre que nada tinha neste mundo acaba por ter a felicidade da vida eterna.
e este homem rico a desgraça, a infelicidade. Ao celebrarmos um ano santo, um ano de jubileu, um ano jubilar, nós somos chamados a reavivar a nossa esperança e a pôr essa nossa esperança em Deus, que é uma esperança que nos enche de júbilo, de alegria. Quando nós pensamos, ou pelo menos eu, quando penso em jubileu, a primeira coisa que me vem à mente é o júbilo, a exultação, a alegria. Mas na sua origem o nome jubileu está ligado ao facto de esse ano que em Israel se celebrava, ou se deveria celebrar de 50 em 50 anos, esse ano era proclamada a sua inauguração ao toque de um instrumento de sopro que era precisamente o chifre de um carneiro. E daí o nome de jubileu. Mas o que significava o jubileu em Israel? Significava o restaurar, o restabelecer da harmonia das relações sociais. E por isso eram libertos os escravos, os que tinham dívidas eram perdoados. Estabelecia-se de novo a relação harmoniosa entre os seres humanos, ou deveria restabelecer-se, e até com a própria natureza, porque naquele ano não se cultivavam, os campos ficavam de pousio. A própria natureza precisava de recuperar o seu equilíbrio, a sua harmonia. Ora, Jesus veio precisamente estabelecer e restaurar a harmonia que o pecado, o nosso pecado, tinha desfeito. E Ele restabeleceu essa harmonia, libertando-nos da opressão de Satanás, do pecado e da própria morte. E para isso reconciliou-nos com Deus, fez as pazes do ser humano com Deus. E ao restabelecer esta harmonia na relação do ser humano com Deus, Jesus também estabeleceu a harmonia de cada ser humano consigo próprio. A reconciliação com Deus, que trouxe a reconciliação do ser humano, de cada um de nós consigo próprio, com os outros seres humanos e inclusive com a criação inteira. E é esta bênção, esta graça enorme da salvação que um ano jubilar celebra. Mas nós podemos ficar apenas por celebrações exteriores e não ir ao fundo e à profundidade do que somos chamados a viver no ano jubilar. E a primeira coisa que nós precisamos para viver corretamente um ano jubilar é tomar consciência da bênção, da graça imensa que nos foi dada por Deus em Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo. Nós de tão habituados estamos a falar da salvação, da graça da salvação, que às vezes perdemos a consciência da sua grandeza, da sua imensidade. E se perdemos a consciência da sua grandeza, deixamos de apreciar e de agradecer tanto quanto deveríamos. Então, tomar consciência da imensidão, da bênção, da graça que Deus nos ofereceu de forma gratuita em Jesus e por meio de Jesus. E esta é a esperança de que todos nós somos portadores, peregrinos de esperança no nosso mundo, desta esperança que nos vem de sabermos e de conhecermos pela fé a graça imensa que Deus nos fez de nos reconciliar consigo em Jesus Cristo e por Jesus Cristo, de restaurar, de restabelecer a desarmonia que o pecado, restabelecer a harmonia que o pecado desfez no nosso próprio ser e nas relações dos seres humanos uns com os outros.
Mas não basta tomar consciência, é preciso acolher o dom, acolher a graça, a bênção de Deus. E como podemos, e como poderíamos nós, no ano jubilar, acolher a bênção de Deus? Cabe aqui aproveitar a indulgência plenária que nos é gratuitamente oferecida por Deus. Neste ano santo, em cada ano santo jubilar que a Igreja celebra. Mas é preciso ir mais longe ainda. É preciso empreender um caminho de conversão que nos abra o coração cada vez mais à bênção e à graça de Deus. Para que essa bênção e essa graça de Deus dê fruto nas nossas vidas. E por isso nós precisamos de viver todo um caminho de conversão. Sobretudo naquilo que tem a ver com o restabelecer a harmonia das relações. A harmonia da relação com Deus, procurando de modo particular o sacramento da reconciliação, percebendo o grande dom que Deus nos dá sempre que celebramos esse sacramento, do restabelecer em nós a vida nova que, se por infelicidade pecamos gravemente, nós perdemos. E Deus restitui-nos de novo a graça da vida nova, da sua vida divina, nesse sacramento. Mas reconciliação com Deus implica que eu também procure reconciliar-me com os meus irmãos, a vários níveis. Olha, quantas vezes nós não deveríamos estar atentos, ou até sempre atentos, para que a harmonia das relações na comunidade cristã, na qual nós estamos mais inseridos, na nossa paróquia, por exemplo, para que as relações entre as pessoas que vão juntas celebrar o amor de Deus no sacramento da Eucaristia e em todas as celebrações litúrgicas, para que as relações sejam de harmonia, de paz, e não de rivalidade, não de hostilidade, como infelizmente às vezes acontece, não é verdade? Entre grupos, entre pessoas da mesma família de fé, a divisão, a discórdia, a desarmonia. Mas também nos nossos lares, a harmonia entre esposo e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãos, e alargando mais amplamente ao conjunto de toda a família. Quantos de nós não precisariam neste ano de fazer as pazes com alguém da sua família? Mas também no âmbito da relação com os nossos vizinhos, com os da nossa aldeia. Nós pensamos muitas vezes a paz no mundo, mas ela começa na sua base. Ou nós a acolhemos de Deus e a passamos uns aos outros, ou nunca teremos paz no mundo. Se eu não tenho paz no meu coração, como posso construir a paz? Se eu próprio estou em guerra, às vezes comigo próprio, às vezes com o meu esposo ou com a minha esposa, com o meu irmão ou com a minha irmã, só por uma coisa de nada de heranças muitas vezes, por exemplo. Restabelecer a harmonia das relações. Também com a própria natureza, cuidando da natureza, tendo o cuidado de preservar a natureza para as gerações futuras, de não abusar com a ganância que nós temos de bem-estar material e de riqueza, dos recursos da terra. Grande trabalho para um ano santo, grande trabalho de conversão. Mas seria injusto se nós não fizéssemos do ano jubilar, do ano da alegria, do júbilo, da esperança, um ano de louvor, de ação de graças, por tanto dom, por tanta bênção que constantemente Deus nos oferece a todos nós. É na medida em que soubermos dar graças a Deus que os outros poderão mais facilmente perceber que somos portadores da esperança, daquela esperança que é o próprio Deus. Porque, em definitivo,
Nós somos todos peregrinos, não apenas de esperança, que levam esperança aos outros, mas para eu poder levar esperança aos outros, eu tenho que ser primeiro peregrino de Deus, peregrino da fonte da esperança, que é o Senhor Jesus. Então saibamos viver este nosso ano santo com este olhar também de gratidão e de ação de graças. Façamos de cada Eucaristia um momento mais profundo do nosso dizer a Deus obrigado, como a palavra Eucaristia diz, ação de graças, louvor e bendição. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra que escutamos conduz à sabedoria do coração. Possamos-la a Jesus cantando. Senhor, Filho de Deus, dai-nos coração sábio. Senhor, Filho de Deus, dai-nos coração sábio. Pelo Santo Padre Francisco, para que por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos santos pastorinhos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado, oremos. Senhor, Filho de Deus, dai-nos coração sábio. Pelas igrejas particulares e seus ministros, para que ensinem que os caminhos do mal levam à morte e os caminhos do bem à vida eterna, oremos. Senhor, Filho de Deus, dai-nos coração sábio. Pelas sociedades e culturas de cada época, para que em todas elas acabe o escândalo de haver pobres que morrem de fome à porta dos ricos, oremos. Senhor, Filho de Deus, dai-nos coração sábio. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Senhor, Filho de Deus, dai-nos coração sábio. Pelos homens e mulheres do nosso tempo, para que não se esqueçam de que a bênção e a maldição dependem daquilo em que puseram a confiança, oremos. Senhor, Filho de Deus, dai-nos coração sábio. Pelos índios que sofreram injustiças e pelos negros feitos escravos pela força, para que os seus filhos não façam o mesmo a ninguém, oremos. Senhor, Filho de Deus, dai-nos coração sábio. Pelos membros desta Assembleia, para que não fechem o coração aos que lhe pedem e sejam sempre solidários com quem chora, oremos. Senhor, Filho de Deus, dai-nos coração sábio. Senhor Jesus, que penetrais os corações e sondais os mais íntimos sentimentos, ensinai-nos a sabedoria que vem do Pai, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
este canto soa para ti, sai o eterno de infinita vida, o caminho eu confio em ti. Toda língua, povo e nação, tua luz encontra na palavra os teus filhos frágeis e dispersos se reúnem no teu Filho amado. Chama viva da minha esperança, este canto soa para ti, sai o eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para o rosto de Cristo, vosso Filho, que se entregou à morte para salvar toda a humanidade, e fazei que, pelo mistério da sua redenção, o vosso nome seja glorificado do Oriente ao Ocidente, e em toda a terra vos seja oferecido o único sacrifício perfeito, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nele cumprem-se as vossas promessas, a luz vence as trevas, o mundo renova-se, que o homem torna-se nova criatura. Com a sua oblação na cruz, feito uma vez por todas, congregou os vossos filhos que andavam dispersos, e levado na glória, atrai todos a si, tornando-se primogênito de muitos irmãos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolheis com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso Deus, que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Feliz o homem que teme o Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. Feliz o homem
homem que teme o Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. Feliz o homem que teme o Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. A sua descendência será poderosa sobre a terra. Será abençoada a geração dos justos. Feliz o homem que teme o Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. Haverá em sua casa abundância e riqueza. A sua generosidade permanece para sempre. Brilha aos homens retos como luz nas trevas. O homem misericordioso, compassivo e justo. Feliz o homem que teme o Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. Ditoso o homem que se compadece e empresta e dispõe das suas coisas com justiça. Este jamais será abalado. O justo deixará memória eterna. Feliz o homem que teme o Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. Ele não receia más notícias. Seu coração está firme, confiado no Senhor. O seu coração é inabalável, nada teme, e verá os adversários confundidos. Feliz o homem que teme o Senhor e ama ardentemente os seus preceitos.
Oremos. Fortalecidos por este pão celeste, nós vos pedimos, Senhor nosso Deus, que aderindo ao Evangelho, sejamos na convivência humana fermento de vida e instrumento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Rezamos a oração de consagração a Nossa Senhora do Rosário de Fátima neste ano jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Sois bendita, Rainha dos céus, sois a honra do povo de Deus. Sois bendita, Rainha dos céus, sois a honra do povo de Deus. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. A paz de Deus, que excede toda a inteligência, guarde os vossos corações e o vosso espírito no caminho, no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A todos, incluindo os que nos acompanharam através da TV Canção Nova, continuação de um santo dia, de uma santa peregrinação para os que estáis como peregrinos aqui em Fátima. E que a nossa esperança esteja sempre posta em Deus, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Irmãos, convertai o vosso coração à boa nova, o Pai de vida, sabei que